Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 15, finalizando aqui esse capítulo, tá bom? Ontem nós estudamos do versículo 1 ao 7, na qual o povo está reunido na frente do templo ali. O rei Benjamim discursa a eles e todos eles querem fazer convênio com Deus. E ao fazerem convênio com Deus, eles ganham um novo nome, tá bom? Que é o que a gente vai estudar aqui agora. E lá é mencionado que eles se tornam filhos e filhas de Cristo, progenie de Cristo, tá bom? Então a continuação aqui no versículo 8 diz assim: E sobre esse nome sois libertados, e não há qualquer outro nome pelo meio do qual podeis ser libertados. Então não existe um nome pelo qual nós possamos ser libertados a não ser o nome de Cristo. Mas que liberdade é essa, né? Que liberta do quê? Da morte física e da morte espiritual. Cristo, ele vence esses dois obstáculos que nos impediria de voltar à presença de Deus. Então ele vence, então ele nos liberta. Continuando aqui, ele diz: E não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo. Todos vós que haveis feito convênio com Deus, de ser desobediente até o fim de vossa vida. Bom, então aqui a gente observa que tomar o nome de Cristo, né, significa fazer convênio com Deus. É assim que nós tomamos o nome de Cristo, tá bom? Sobre nós. Então aqui é interessante esse nome Cristo, né? Porque nós somos chamados de cristão. E lá em Atos capítulo 11, versículo 26, no Novo Testamento, a primeira vez que os membros da igreja foram chamados de cristão foi lá em Atos 11, versículo 26. Diz assim, ó: E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Por quê? Porque Cristo, né, e os que seguem a Cristo se tornam cristão, tá bom? A palavra Cristo está no grego, que significa ungido, tá bom? É a mesma palavra no hebraico de Messias, também significa ungido. Interessante que quando nós entramos no templo, nós somos ungidos também. Então a gente passa a ser o ungido do Senhor. Então também se tornamos Cristo, ou seja, no sentido aqui de cristão. Tá bom? Eu acho que deu para fazer uma referência quanto a isso aqui. Então, tomar o nome de Cristo, então, aqui significa fazer convênio com o Senhor. Vamos continuar aqui, versículo 9. E acontecerá que aquele que fizer isso se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. Então, aqueles que fazem convênio com Deus, né, que tomam o nome de Cristo sobre si, esses se encontrarão à mão direita do Senhor, tá bom? Então, esses que fazem convênio com Deus aqui. Essa é uma referência, eu vou pegar ler o próximo versículo, que aí eu faço a ligação aqui, porque vai falar dos que se encontram à mão esquerda do Senhor. Diz aqui, versículo 10, E então acontecerá que aquele que não tomar sobre si o nome de Cristo, deverá ser chamado por outro nome. Portanto, se encontrará à mão esquerda de Deus. Então, o que significa estar à mão direita de Deus e à mão esquerda de Deus, né? Com a mão direita, principalmente na cultura ali, o que quer passar é que com a mão direita eles se cumprimentavam e se alimentavam também. Então, com a mão direita eles se alimentavam, faziam parte, né, de uma ceia e podiam comer junto. Com a mão esquerda significa que estaria fora dessa ceia, tá bom? Aqui, né, nessa parte não significa que seriam os condenados, né, na mão esquerda, mas significa que os da mão direita vai ter exaltação, que é o que ele vai trazer na referência aqui, vida eterna, tá bom? É ter o estilo de vida que Deus ele tem. Então é essa a referência aqui de mão direita e mão esquerda aqui. Repare que as duas vezes que ele falou aqui sobre tomar o nome de Cristo, tomar o nome de Deus, significa fazer convênio com Deus. Então aqueles que fazem convênio com Deus vão estar à mão direita de Deus. E aqueles que não fazem convênio com Deus vai estar à mão esquerda de Deus. Lembrando, né, que aqui nas Escrituras a mão direita é a mão do convênio, tá bom? Então, os que fazem convênio com o Senhor. Continuando aqui, versículo 11.
E quisera também que vos lembrasse de que este é o nome o nome que eu disse que vos daria, e nunca seria apagado, a menos que fosse devido à transgressão. Portanto, tomai cuidado para não transgredirdes, a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Então ele começa aqui, né, essas palavras aqui no versículo 11, dizendo, quisera que lembrasseis, né, ou seja, para eles se lembrarem que desde lá atrás eles foram convidados para vir ali naquela ocasião no templo e receber o nome. Isso se encontra lá em Mosias capítulo 11, eu acho que capítulo 1, versículo 11, né? Diz assim, e no demais direi a este povo, para que assim seja distinguido de todos os povos que o Senhor Deus trouxe de Jerusalém. E isso faço porque tem sido um povo diligente e obediente aos mandamentos do Senhor. E dou-lhes um nome que jamais será apagado, salvo em caso de transgressão. Então eles são convidados ali para estar junto com o rei Benjamim e receber esse nome. Eles receberiam um novo nome. Então aqui o nome que foi dado para eles é o nome de Cristo, tá bom? Então isso que significa o novo nome aqui. O versículo 12 aqui diz assim, digo-vos, quisera que vos lembrasseis de conservar sempre esse nome escrito em vosso coração, para que não vos encontreis a mão esquerda de Deus, mas para que ouçais e conheçais a voz pela qual sereis chamadas, e também o nome pelo qual vos chamará. Então, novamente aqui falando com qual nome nós vamos ser chamados, né? O nome de Cristo. Aqui tem referência, né, ao templo e receber um novo nome. Eu vou compartilhar aqui em Apocalipse, aqui no versículo 14 eu vou compartilhar. Vamos para o 13 aqui. O versículo 13 diz assim, ó. Pois como conhece um homem o mestre a quem não serviu? Ele é estranho e está longe do seu pensamento e desígnio do seu coração. Então aqui fala sobre conhecer a Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Será que a melhor maneira é ficar orando? Aqui, nesse versículo, fala que a melhor maneira de nós conhecermos a Deus é servirmos a Deus. Ao servir, a gente vai estar perto, porque o Senhor trabalha ombro a ombro conosco na sua obra. Então, ao estar perto, a gente conhece melhor a pessoa. Então, ao servir a Deus, ele vai estar perto de nós aqui, nós podemos conhecer ele melhor. Ele dá um exemplo, né, sobre isso, sobre o exemplo que ele dá aqui está no versículo 14. Ele diz assim, ó, e ainda tomará alguém o jumento que pertence a seu vizinho e guarda lá. Aqui está falando o seguinte, né, você está lá com o seu pasto, com seus jumentos, seja lá o que você coloca para pastar, e aí você vai pegar o jumento do seu vizinho e guardar? Não, o jumento do vizinho dele é responsabilidade dele. É isso que ele está colocando aqui na parábola, né? Na parábola não, no exemplo. Ele diz, e ele continua. Digo-vos que não, nem mesmo permitirá que ele paste com o seu rebanho, mas ele será afugentado e será expulso. Digo-vos que o mesmo acontecerá convosco, se não souberdes o nome pelo qual sois chamados. Então, repare que ele está falando muito essa questão do nome aqui, né? Se nós não sabemos o nome pelo qual somos chamados, nós seremos afastados, não poderemos fazer parte. Assim como o exemplo aqui do rebanho que ele falou, né? Você vai deixar o burro o jumento lá do seu vizinho pastar junto com o seu rebanho? Não, né? Você vai afugentá-lo, tá bom? Então é isso. Então também aí ele fala sobre esse novo nome. Esse novo nome nós temos uma referência aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e um novo nome escrito na pedra, na qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui é uma referência ao convênio no templo, tá bom? Sobre receber um novo nome. Então aqui o rei Benjamim está mencionando essas coisas aqui, porque as coisas de dentro do templo são sagradas, tá bom? Então ele faz uma referência aqui e fala desse nome que recebe, que é o nome de Cristo.
mas existe algo mais profundo por trás aqui, que é os convênios no templo, né? Então é disso que ele está falando. Versículo 15 aqui para finalizar. Portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras, para que Cristo, o Senhor Deus onipotente, possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados aos céus e tenhais salvação sem fim, vida eterna, por meio de sabedoria e poder e justiça, misericórdia daquele que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra, que é o Deus acima de tudo. Amém. Então assim termina aqui o capítulo 5, né, com esse versículo 15 aqui. Então aqui ele fala sobre ser firmes e inamovíveis. Esse firmes e inamovíveis, essa escritura aqui de Mosias, capítulo 5, aqui o versículo 15, ele virou tema, né, do mutual das moças no ano de 2008. E lá é falado especificamente o que significa ser firmes e inamovíveis. Firme, né, significa aqui estar bem firmado naquele lugar, não se mover, não sair daquele lugar, não se mover da sua fé. Esse é o sentido aqui. Eu peguei outras referências aqui do que significa ser firmes e inamovíveis. Cristo, ele é a rocha na qual nós devemos construir nossa casa. Igual tem lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, ele fala que o sábio construiu a sua casa sobre a rocha, um lugar firme. Cristo é a rocha na qual nós devemos constituir o nosso lar, tá bom? Então, se estamos em Cristo, nós estaremos seguros. Essa é a ideia. Estar firme e inamovível somente com Cristo. Sem Cristo, a gente não consegue ficar firmes e inamovíveis aqui. Eu peguei vários exemplos aqui, né, de estar firmes em Cristo. Eu coloquei aqui Elamã 5,12 também, uma escritura épica, né, muito boa, que diz assim: E agora, meus filhos, lembrai-vos que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Para quando que o diabo lançar a fúria dos ventos, os dardos no torvelinho, você possa estar firme e resistir a todos os males. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.